Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando aqui no canal Galeria Olho de Águia. Iniciamos agora uma frente fortíssima aqui na galeria, que é buscar a construção de um legado de muitas personalidades conhecidas e desconhecidas que passam por esse espaço cultural. E a gente começa com chave de ouro hoje, né? A gente inicia esse bate-papo, esse nosso espaço, com o Anderson Bonfim. O Anderson Bonfim, que é uma figura fantástica, conhecida por todos aqui na galeria, está sempre conosco, sempre trazendo essa alegria, espontaneidade e um conhecimento que é surreal. E a ideia é que a gente hoje consiga trazer para vocês um pouquinho quem é esse cara, quem é essa figura, esse profissional, para que fique registrado na memória da Galeria Olho de Águia essa personalidade tão fantástica, fascinante, que sempre quando está conosco aqui nos abrilhanta. Então, Anderson, eu te pergunto, quem é você na fila do pão? Rapaz, eu sou apenas um rapaz latino-americano, já diria o poeta, né? Eu sou músico, compositor, guitarrista, arranjador, nascido e criado em Taguatinga. Eu sou um músico, um artista aqui da cidade, né? Primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? Queria agradecer aqui a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Perfeito. A galeria é um local ímpar, não é? Aqui em Taguatinga é um ponto de cultura, um ponto que agrega arte, poetas, pintores, tudo de bom tá aqui, né? Então eu me sinto honrado de estar aqui. Isso é verdade. Bem, fila do pão. Rapaz, é interessante, como a maioria dos jovens nas cidades satélites aqui, Taguatinga, Ceilândia, né? A minha iniciação na música, a minha história com a arte de forma geral, começou na igreja. Na igreja, Na que igreja, legal. é. Que legal. A igreja ela tem uma função de musicalizar, não é? Na verdade, uma série de músicos que saíram de Taguatinga, Ceilândia, Gama, uma série de músicos, eles começaram na igreja. Aquele negócio de tocar em equipe verdade. de louvor e tal. É verdade. Por uma lacuna do Estado de não ter escolas de músicas em todas as satélites, não é? É o espaço que É um se tem, espaço né? que se torna um abrigo para isso. E comigo começou assim. Então eu comecei tocando música de louvor. Mas só que antes da música, eu desenhava, cara. Eu desenhava muito bem. Era artista plástico, hein? Eu fazia Você já desenho fumou, acadêmico, né? desenhava com Legal. carvão, com Que maravilha. grafite, não é? E aí depois que eu comecei na música, a música é Quando você fala assim, comecei na música, que idade, mais ou menos? cara, 14 anos, 15 anos, eu comecei um pouco tardio. Só que eu penso da seguinte forma, a arte já estava lá. É a questão, o conceito, né? O conceito do belo. Que muita gente não entende, né? Para ser artista hoje em dia, a música é um meio, o instrumento é um outro meio, a tela é um meio, Perfeito. mas o que está dentro é que é o mais importante para você desenvolver o conceito estético, Perfeito. não é, na arte, não é? E aí começou assim na igreja. E ali, cara, o que foi? Eu aprendi muito rápido, né, a tocar. Tenho primos que tocam, são produtores musicais, arranjadores em São Paulo. E isso ajudou muito, sabe? Primos por parte de mãe. Mas aí eu te pergunto, Bonfim, e quando é que ela deixou de ser um hobby? Quando a música deixa de ser um momento de descontração, um momento de diversão, um momento onde você, como deixou claro, iniciou na igreja, que é o Sim. espaço, né? Infelizmente você colocou, nós não temos o número de espaços adequados para que a população possa explorar, e a igreja acaba fazendo esse papel, e um Sim. papel fantástico, né? Que é apresentar Sim. música, instrumento, fazer com que as crianças se Nada envolvam e toque. daí para frente evoluam. Mas quando isso deixou de ser um hobby e virou uma profissão para ti? Isso foi quando eu conheci um guitarrista, Luiz Alberto, Betinho. Cara, ele me apresentou o jazz, né? Ele me apresentou o jazz. Apresentou bem, hein? E aí, cara, eu fiquei louco. Ele me apresentou o Gamela. Gamela era uma figura
ímpar aqui em Brasília. Ele deu aula para todo mundo, Cássia Eller, Herbert Viana, Lula Galvão, Nelson Faria. Não é? Ele formou o apelido dele era Fazedor de Músicos. Olha só. Então, o Betinho me apresentou o mundo do jazz. E aí, cara, ele foi me apresentar o Gamela. Eu comecei a estudar com Gamela. E depois disso, curso de verão. E depois disso, à noite. Não parou mais. Aí não parei mais. E aí a música, ela se tornou algo extremamente sério, no sentido de... Não sério chato, né? Mas no sentido de comprometimento. Né? Você fazer a sua arte de forma apurada. Não é? Você fazer a arte de forma apurada. Então eu tive muita sorte por ser aqui de Brasília, né? De Taguatinga. Então Taguatinga, cara, muito músico bom aqui. Ademir Júnior, o Nema saiu daqui, o Erivelton Silva, que tocou anos com a Rosa Passos, né? Só monstro. Só monstro. Então essa galera, o ambiente, tinha um Batik Bar no DI. Então eu era muito novo, mas meu irmão era mais velho e me levava pra lá. Entendi. E aí o que acontece? Ele me levava pra lá e eu via esses caras tocando, Alexandre Prates e tal. E aí eu fui misturando isso tudo com as aulas, o aprendizado à noite e aí pronto, deslanchou. Eu acompanhei durante muitos anos o Zelito Bowen lá no Cantoria, né? Ele sempre acompanhei muito como guitarrista. Legal, isso já entra nesse contexto Taguatinga, né? Sim. Poucos conhecem o potencial e a quantidade de músicos, artistas que nós temos aqui. De fato, Taguatinga ela se destaca no cenário cultural, artístico. Com certeza. Você trouxe aí vários nomes, aí ficaríamos aqui tardes e tardes aqui conversando, falando sobre isso, porque são muitas as personalidades que estão aí compondo, estão por trás nos bastidores, estão na frente, no vocal. Muita gente boa, né, Bonfim? E assim, o que acontece? Uma coisa chama a outra, não é? Porque, como diria o dito popular, uma andorinha não faz verão, né? Então você agrega com outras pessoas que estão estudando jazz, estão estudando blues, rock, MPB, bossa nova. Você vai aprendendo muito e vai ensinando muito também. Então esse Taguatinga foi um local ímpar nesse sentido de você ter esses locais, né, para você ouvir sempre uma música diferenciada, não uma música mainstream. Sim. Não é aquela música de massa e tal. Então o Batik era um reduto também, o Botequim Blues. Ano, mais ou menos? Rapaz, 96, 97. Já estamos entregando a idade 98, aí. Muito tempo atrás. Né? E muita coisa mudou de lá pra cá, mas a arte ainda resiste aqui, não é? Ainda é uma referência, Taguatinga, né? É uma referência. Eu já pego o gancho e pergunto pra ti, Bonfim. Nesse contexto de espaço que nós temos hoje, aberto para o público, que é a Galeria Olho de Águia. Sim. O que você traz para quem está nos ouvindo, nos vendo? O que é a galeria, a tua relação com essa galeria e o potencial? Porque uma das coisas que eu acho muito belo aqui na galeria é um espaço onde está aberto para aquele que está começando. Sim. Então você tem aquele iniciante, aquele rapaz, aquela moça que começou a pintar, sim, começou a escrever, começou a cantar, e ele tem um palco, ele tem um espaço aberto para ele, e ao mesmo tempo nós temos pessoas de peso passando por aqui. Sim. Grandes nomes como você, já passou por aqui, passa por aqui sempre. Como que é a tua relação e o que você fala da Galeria Olho de Águia? Olha, eu conheço o Ivaldo já tem mais de 15 anos, eu acho. Né? Tem muito tempo que eu conheço o Ivaldo. E a galeria, para mim, eu tento fazer uma relação como se fosse... Sabe, o muçulmano, ele tem que ir à Meca uma vez na vida? Perfeito. Sabe? Eu acho que toda pessoa que tem uma relação direta, um apreço, sabe, aquele amor pela arte, você não precisa ter o conhecimento. Você tem que ter o coração aberto para apreciar a arte. Não é? Então, no sentido geral da coisa, né? Não banalizando a coisa, mas no sentido geral. Sim, então, uma pessoa que, cara, ela quer apreciar um bom quadro, quer apreciar uma boa música, quer apreciar um bom papo. Aqui é o local. Aqui é um local ímpar. É um local que você vai encontrar poetas, você vai encontrar filósofos, você vai encontrar artistas de forma geral, artes plásticas, música, teatro. Então, performers, muita gente transita aqui nesse espaço. E assim,
Sabe aquela sensação? Cara, hoje eu tô afim de conversar sobre, ver uns amigos conversar sobre arte. Aqui você Aí encontra. você encontra. Você tem esse espaço. Sabe? E a gente sabe que é raro isso aqui em Brasília, né? É raro. Às vezes o espaço é aquele espaço pasteurizado, tem aquele jeito de descolado, mas é uma coisa artificial. As pessoas são mais, forçado, né? as pessoas são mais distantes, mais frias. Não, aqui não. Aqui você chega, Isso é você verdade. vai conhecer, você vai trocar ideia. Isso é É verdade. como diria o Paulo Freire, né, nosso grande patrono aí da educação. Vai ter dialogismo, não vai ser monólogo. É verdade. Então, para mim, o grande diferencial da galeria é isso. É verdade. Né? E as tribos, né? Porque, por exemplo, o meu métier é instrumental, é jazz, é bossa nova, instrumental brasileiro. Você vai encontrar a galera de blues aqui, você vai encontrar a galera de rock, de peso, a galera que gosta de rock, não é? E você vai encontrar verdade. gente de samba, tem de tudo. Tem de tudo. E o diálogo rola. Você pega hoje, qualquer um que vier visitar a galeria já tem uma exposição aqui do Goran Tomaszewicz, Sim. um dos maiores fotógrafos de guerra que esteve em Brasília, expôs, fez todo um trabalho aqui junto com a comunidade. Tá aqui, onde é que você tem um espaço desse em Brasília? Não tem Você como, não tem encontra. outro local. A anterior, né? Não sei se foi a anterior, mas alguns meses atrás, né? Do Walter Firmo, né? Walter Firmo, lendário. Walter Firmo. Lendário. O Walter é uma pessoa maravilhosa. Então, nós fizemos um dia aqui, nesse projeto Jazz e Blues aí, Palco Caverna, não é? Com o coletivo Super Jazz, isso. E foi uma... Cara, eu vim tocar, sabe, com sangue no olho, assim, sabe? Aquela vontade. E os caras também. Cara, a gente vai tocar na galeria. A gente vai fazer um som. É como se fosse assim, eu vou tocar em casa. Sabe? Essa relação de Não, vontade, desejo, né? Então, esse é o local onde o artista ele pode se expressar. e aí eu acho que a palavra é essa, em casa. É um local onde o artista se encontra de fato em casa, né? Tem essa liberdade de expor, tem esse espaço de conversa, uma dialética com os colegas. Tem muito professor que frequenta aqui, então você senta numa mesa, você vai conversar, tem conteúdo. Sim. Então é diversão, é arte, é Sim. cultura, é fantástico. Então fica a dica, gente. Passando em Taguatinga, não deixe de visitar a Galeria Olho de Águia. Sim, Então, justamente. vocês vão encontrar figuras como o Bonfim aqui sentado tomando uma cervejinha como um cidadão comum. Um monstro, uma lenda dessa, se passando por uma pessoa qualquer. Ele sabe se disfarçar bem. Então, Bonfim, agora eu vou mostrar para todo mundo, vou tirar tua máscara de homem simples e mostrar quem você é. Fala sobre o projeto Solitude. Rapaz, o projeto Solitude, ele nasceu depois do intercâmbio que eu fiz na Suécia. Eu tive esse presente, não é? Lá de cima, para eu ficar um ano como bolsista estudando música. Uma das melhores universidades da Suécia, na cidade de Örebro. Foi em 2014, né? Foi 2014/15. Rapaz, eu já tinha morado fora uma época no Canadá, mas aí foi foi para, né, ampliar meu conhecimento em relação à língua inglesa. Mas nesse sentido foi música. Eu passei um ano estudando com cara, professores assim maravilhosos. Inclusive o professor brasileiro que dava aula lá, o Nelson Faria. Olha só, que Eu fui legal. para a Suécia para estudar com um dos maiores guitarristas brasileiros na Suécia. Tu acredita no negócio Olha desse? só, tá Pago vendo? pelo governo Tá sueco. vendo? Tá Né? Claro que a UNB serviu como intercâmbio, né? Claro. Mas o dinheiro todo foi pago pela... Saiu daqui para estudar com um brasileiro lá. E eles adoravam a música brasileira. Eu só toquei música brasileira lá. Eu toquei standard jazz, música brasileira e música sueca, né? Que eu conhecia, não conhecia tanto, e eu comecei a conhecer mais. Então, assim, eu tive uma relação extremamente proveitosa lá, porque eu como guitarrista de jazz, eu sempre foquei muito o estudo na improvisação. E a improvisação é um tipo de composição instantânea. Você estuda antes, mas você compõe na hora. E lá não. Lá havia uma matéria de composição que eu deveria parar para compor. Eu achei que seria o caos para mim, né? Falei, cara, será? E na verdade foi a matéria que eu mais me dei bem. E aí, a primeira composição, chamada Sol de Örebro, surgiu lá.
de uma aula de composição. Nessa composição eu fiz arranjo para quarteto de cordas em cima dela. E assim... E aí o bichinho, como diz uma amiga minha do Rio de Janeiro, o bichinho da composição me picou. E aí? Não é? E aí eu falei, cara, por que solitude? A landscape, né, a paisagem desses países nórdicos, ela remete muito... sabe no final do dia, quando você tá num local de bastante calma e vê aquela... Olha para aquele horizonte, o sol tá se pondo, aquele silêncio, aquela coisa assim bem... Sabe, calma, tranquila. A natureza lá remete isso. É muito introspecção. Perfeito. Não é? Então, apesar de você estar cercado de pessoas, você fica muito introspectivo. Você ouve muito você mesmo. Isso. Seu interior. Muitas caminhadas nas florestas, tem muita floresta, entendeu? Você vai para você caminhar parques, né? Legal. E aí, essa influência foi direta na música. Né? A gente é produto do meio que a gente vive, né? Perfeito. E assim, e aí o Solitude, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu vou fazer um disco com essa pegada sobre a solidão e as várias vertentes que a solidão pode ter. Não só solidão, dor de cotovelo, mas solidão também como potencial, crescimento, né? Como autoconhecimento. Se a gente vê os monges budistas, quanto tempo eles não ficam de jejum, reclusos? Cristo, antes de começar o ministério dele, né? 40 Sim. dias e 40 noites, cientistas, filósofos. E a decisão do Solitude foi isso. Eu falei para uma amiga, inclusive havia me visitado lá, eu falei para ela, Ana, eu vou lançar um disco de balada jazz e bossa nova. Ela, como assim? Quem escuta isso hoje em dia? Eu falei, eu não tô preocupado, não tenho preocupação com isso. É o que eu tô sentindo, o artista ele tem que se respeitar primeiramente a sua essência, né? O que ele tá querendo mostrar. E aí, rapaz, foi um disco que me trouxe muita felicidade. Todos os locais que eu apresentei esse disco, que eu toquei, o retorno foi muito bom E mesmo. como que foi a formação da banda, Olha, do projeto? lá na Suécia eu convivi muito com uma cantora do Rio de Janeiro, chamada Ilessi. Ilessi. Ela é uma grande cantora, inclusive está fazendo doutorado agora na USP. Você conheceu Improvisa. lá Conheci no... lá. Olha só. Olha, Mas... conheci lá e ela foi a primeira pessoa a ver essa primeira música. E ela, cara, essa música tá boa pra caramba. Aí eu falei, ela carioca, né, gosta de brincar. Eu falei, tá brincando, Ilessi? Ela, não, rapaz, tá. Eu falei, tá bom então. Se você falou, tá falado. E aí, cara, ela abraçou o projeto. Que legal. E ela é uma pessoa que tem um histórico também pesado na música, sabe? Paulo César Pinheiro aprecia muito o trabalho dela. Né? Você vê, já fez trabalho com Ginga, com uma série de artistas de peso. E ela me deu a graça da voz dela interpretando minhas músicas. E assim... E ela é uma cantora muito prolífica, também muito erudita no sentido de... Ela gosta de encrenca, sabe? Coisa difícil. E minhas músicas não são... Pelo menos dizem, né? Eu acredito. Ela gosta de desafio. São desafiadoras, né? São músicas, assim, quase modais, assim, muito soltas, no sentido de estético, dá um trabalho. E ela abraçou o projeto. Não, e aí fica a dica, né? Eu tive a honra de assistir, né, um show de vocês. Está no YouTube, na íntegra, né? Sim. Acho que 1 hora de show fantástico. Sim. Ela... Chatos bancários, né? É isso, a voz fantástica. Não, é perfeito. E você traz essa pegada e eu concordo contigo. É uma música que exige. Sim. Exige do ouvinte. Você precisa entrar numa sintonia, você conseguir pegar essa... Porque a solidão é isso, né? É justamente essa representatividade que eu quis apresentar no disco. Não foi uma questão de modismo para, que coisa cult, não. Aquele momento era para apresentar isso, não é? Então surgiu isso. É muito importante para a galera nova que está começando na arte, você respeitar seus desejos artísticos. Não ir só por moda. Porque todos os grandes artistas fizeram isso. Picasso fez isso. Monet, sabe? E às vezes eles batiam de frente com pessoas que não gostavam da arte deles naquele momento, mas depois Van Gogh, não é? Coltrane,
né? Eu tô falando muito de Perfeito. artes plásticas, mas vamos aqui, Claro, claro. Miles Davis, o próprio Hermeto aqui no Brasil, Sim. sabe? Então, esse foi o momento. E assim, e o disco Solitude, cada música, tudo foi muito bem pensado. Cada música tem uma relação direta com a solidão. Uma começa um negócio meio dorzinho de cotovelo, a outra fala sobre saudade de alguém, a outra fala sobre a vontade, às vezes, que a gente tem de se livrar da solidão, mas não consegue. E ela, e ela, e ela fica presa na gente. A outra fala sobre, não é? Você, a Deep Sea, que é a letra e música minha em inglês, baseada numa letra de um amigo meu em português, do Leonardo Almeida, que foi um dos letristas do disco, ela fala justamente sobre isso. Você, como se fosse um mar profundo, pular em você mesmo, sabe? Se conhecer. E, cara, nada melhor do que uma boa balada de jazz, uma boa música lenta, né, para que você possa Sim. ver isso. E o time, respondendo, né, sua pergunta, foi ele assim no vocal, Marcos Santos, que é um trompetista da pesadíssima aqui de Brasília, cara, amigo meu também de adolescência. Joaninha no contrabaixo, Jefferson Alves no Nelsinho, piano. na época, com 80. Tá com quanto? 83, 84, eu acho, Olha só 85. que maravilha, Ele esse cara. ano fez 89. Sério. Em E novembro ainda tá agora nativa. tá nativa, teve aniversário lá na casa dele 89. Já é uma coisa típica. Fantástico. Na Ceilândia, ele é de Ceilândia, né? A galera se reúne na casa dele no aniversário. E vamos aí, Deus quiser, esse ano agora, aos 90 do São Nelsinho. E o São Nelsinho, ele agregou de forma ímpar no meu disco. Porque ele viveu o momento mesmo da bossa nova lá atrás. Viveu, né? Ele Eu não não ouvi foi o fato. nada, não desmerecendo os grandes bateristas que tem aqui em Brasília, que são maravilhosos. Todos, assim, cara, top. Só que o São Nelsinho, ele tocou com Maria Creuza, ele tocou com Olha só. Calbi Peixoto. Ele é aposentado como músico baterista pelo Hotel Nacional. Eu não conheço Olha a isso. bagagem da criança. Então, ele viveu esse lance da bossa nova Que mesmo, legal. né? Porque Que honra, essa hein? música dos anos 60 ali, né? Nada melhor do que uma pessoa dessa agregando ao trabalho. Né? Que honra, hein, meu filho? E foi uma dupla honra. Quando eu lancei no Rio, o filho dele, que é um dos maiores bateristas do mundo atualmente, que é o Erivelton Silva, não é? Ele tocou no lançamento lá no Rio de Janeiro, no Tribose. Olha só. Aí eu falei, ô Eriva, pega o disco aí, ó. Vai estudar seu pai, estuda direitinho, viu? Ele riu pra caramba. Tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado. E as letras, a grande maioria tem a participação do Léo, né? Léo Almeida. Léo Almeida é um poeta, escritor da pesada. Ele tem um trabalho dele também autoral de música. Não é uma pessoa ímpar, assim. Ele produz artes plásticas. É um cara prolífico pra caramba. Ele produz muita coisa. E eu tive a sorte de conhecê-lo uma época numa faculdade que nós lecionamos juntos e tal. A gente fez aquela amizade naquele local. E aí quando eu comecei a compor Sol de Orebru, eu falei, Léo, essa música, ela precisa de uma letra. E o poeta mais próximo, que era amigo, que eu tinha liberdade para poder compartilhar, era ele. Era ele. E foi engraçado, cara. Eu tava na Suécia, eu mandei a música para ele, via e-mail, WhatsApp, eu não lembro nem se tinha WhatsApp na época, mas eu acho que tinha alguma coisa assim. E assim, eu mandei para ele a música, e no outro dia de manhã ele mandou a letra. Sério. Cara, parecia que ele tava dentro do quarto. Sério. Isso foi tipo sei lá, janeiro. Era inverno, muita neve. Muita neve. Legal. Aí eu falei, caraca, bicho, parece que esse cara tá no Eis a solidão sorrindo, faz de mim o que ela quer. E assim, e ele foi descrevendo como se ele tivesse, eu acho que ele viu as fotos no Instagram que eu postava, aquela neve, aquela coisa meio escura, né? E aí, cara, a sensibilidade nível... Ele entrou no projeto de uma forma... Ele entrou, ele abraçou também. Abraçou, que legal. Ele abraçou. O Léo foi... Então, o projeto tem o nome Wanderson Bonfim, Solitude, mas, como eu disse antes, né? Nenhuma andorinha faz verão, cara. Para os artistas novos também. A gente tem que agregar, a gente tem que juntar, a gente tem que fazer movimentos.
Rock Brasília nasceu como? Só de uma pessoa sozinha? Não, Bossa Nova só de uma pessoa? nem pensar. Nunca. Pagode de São Paulo lá, a galera do Pagode de São Paulo? Também não. Hip Hop aqui da Ceilândia, né? Os Racionais. Cara, é importante agregar. E um local sagrado como esse aqui, da galeria, é um local que agrega pessoas. Então, um local desse, ele devia ter, inclusive, recursos públicos para que pudesse, não é, agregar esse tipo de pessoas para surgir novos Porque movimentos. se já consegue alcançar, poderia alcançar muito mais se você tivesse um apoio e um incentivo, Sim. né? Tanto da iniciativa privada, mas principalmente do governo, né? De alguma forma. É responsabilidade do Estado É também. responsabilidade do É Estado. responsabilidade do Isso é Estado. fato. Porque é uma relação direta, faz uma interface direta com a educação, Perfeito. com a criação de ponto de vista, não é? Isso é Mas verdade. então o Solitude ele surgiu dessa ida à Suécia. Que legal, mano. Aí voltando em Brasília, eu mandei ver, compus, comecei a compor mais, compor, e chamei a galera, né? A maioria dessa galera aqui, tirando a Eleci e o Joaninha Batista, todos os outros eu conhecia desde a minha adolescência. A turminha, É. que legal. O Seu Nelson foi o primeiro local que eu fui tocar jazz mesmo, assim, a estudar e tocar, foi na casa do Seu Nelson. E ele Foi fez assim na época, abriu os Projeto braços entre amigos, de verdade. amigos. Entre amigos de verdade. Por isso a necessidade que eu vi de gravar como se fosse ao vivo. A gravação de estúdio do disco foi como se fosse ao vivo. 3, 4, vai. Todo mundo junto. Não teve faixa separada, não. Todo mundo junto. Que maravilha. Aí Olha ficou só, orgânico. Isso é muito bom. Porque hoje você. O pessoal da antiga, né? Fala assim: o som do vinil é melhor e tal. Porque tinha muito disso, né? Sim, Todo sim. mundo gravava no estúdio junto, então a sintonia tem que existir. É, né? o Tem trabalho... que tá todo mundo muito bem afinado, muito bem alinhado, todo mundo muito bem envolvido com o projeto. Sim. Porque se um errar, tem que voltar e fazer tudo de novo. Então Justamente, quer dizer que o projeto foi feito Foi dessa assim, forma. foi. A gente gravou praticamente 3 vezes cada faixa e escolheu a melhor. Eu não escolhi. Nós escolhemos. Que legal. Eu falei, essa daqui. Eu não sabia. Essa eu É. não sabia. Eu acho que é a primeira vez que eu compartilho isso. Acabou a gravação das 3, a galera ouvia as 3 faixas. Aí eu falava, cara, eu gostei mais da terceira. Aí a galera, não, Anderson, ó, eu acho que a segunda ficou melhor. E assim, eu gosto muito, sabe, Rafael, de ouvir opinião. Perfeito. Claro, opinião que agrega valor, não é? Claro. Então, assim, eu acho que um trabalho, ele parte muito de você saber ouvir o próximo que está fazendo esse trabalho contigo. Né? E aí, eu acho que ter sido bem sucedido foi esse caso. Esse trabalho em conjunto, né? Sim. Porque no andar da carruagem, né? Como foi dito já várias vezes aqui no nosso bate-papo, não é o Bonfim. Sim, O projeto Bonfim, ele traz em mente algo grandioso, Sim. mas só poderia se concretizar com pessoas grandes, né? De forma semelhante, eu vejo aqui a galeria. A galeria, quem leva o nome à frente, nosso grande amigo, Ivaldo. Salve, salve, grande Salve, Ivaldo, mestre. Só que o Ivaldo ele transparece tanta humildade e ele é uma pessoa tão agregadora, no meu ponto de vista, que, cara, as pessoas vêm aqui, a galeria se torna a galeria por causa do Ivaldo, que ele agrega pessoas também. E quem deveria estar aqui te entrevistando era ele, mas ele, eu acho, eu já montei junto com ele, né, já um roteiro aí de pessoas. Pô, Ivaldo, porque falei, Ivaldo, quem que você entende que a gente tem que conversar? Ele foi dando alguns nomes, eu fui dando algumas dicas. Eu acho que a pessoa mais difícil de entrevistar é o Ivaldo. Uma hora você pega ele. Tô tentando, mas ele é complicado. Mas não para, né? Ele é acelerado demais. Ele é. Porque aqui na galeria você tem o projeto Jazz e Blues, você tem voz e violão para músicas autorais, Sim. tem Imagem Sem Fronteira, você tem Cineclube, Praça do Relógio. Então, são muitos projetos. São muitos projetos que eu convido a todos para conhecer, porque são projetos fantásticos de inclusão social. É um espaço cultural belíssimo para todos. E o Ivaldo é isso, essa pessoa que não tem como definir
Sim. A humildade dele, acima de tudo, é o que faz isso aqui acontecer, né? É verdade. E assim, e aí surgiu, o projeto surgiu assim. Eu tive também fui muito grato ao Nelson Faria, não é? Esse professor da Suécia, que quando eu fui lançar a primeira parte do disco, ele fez um teaser maravilhoso que está no canal do YouTube, Sim. não é? Falando sobre o disco, o trabalho, não é? Ele foi super solícito, sabe? Eu fiquei até, a gente fica até, nossa, um cara desse falando assim, poxa, mestre. E também a Simone Guimarães, que ela fez o prefácio do disco, né? Ele tá no Spotify, no Deezer, no iTunes e tal. E tem um álbum também físico, que eu fiz questão de fazer. Porque o álbum, a arte do álbum também dialoga com o disco, entendeu? Que legal. Você vê tudo preto Que e bonito, branco aí. Que bonito. O prefácio de Simone Guimarães é uma cantora incrível aqui do Brasil. Cantou desde Johnny Alf até Milton Nascimento. E ela escreveu muita coisa bonita no prefácio aí, não é? Sobre o Solitude, não é? Ela pediu as partituras para analisar, tocar, entender e depois escrever. Eu achei isso maravilhoso, sabe? Muito bonito o trabalho. Se você tirar o disco, você vai ver que tem uma arte. Essa parte da arte foi do Felipe Cavalcante, do Gabriel. É uma galera que mexe só com arte mesmo, assim, de discos e outras coisas mais, né? E a parte de fotografia foi do Bruno Pinheiro. Nossa, belíssimo, hein? Não é? E essas fotos tiradas em casa tal. Então ele foi. Não é? E as fotos do encarte do disco foram no dia de gravação do estúdio, lá no Orbis, com Pagani, né? Por isso é um projeto mesmo. Né? Você pega a qualidade não tá só na música, mas na arte. É porque tem que dialogar, não é? Tem que dialogar. Eu acho que o Spotify, ele tem tirado muito essa relação de você pegar, não é, o disco, você ler a letra com calma. Né? Agora eles estão colocando letra, né? Mas pegar as fotos, ver a história, sabe? Não é? Tem uma foto maravilhosa do Marquinho, mas no final você vai ver. Eu acho que eu não vou mostrar não, pro pessoal comprar, hein? Pode ser também. Mas, senão o pessoal fica curioso. Só essa última aí. Essa fantástica, né? Essa é fantástica, né? E assim, tudo. Essa aqui, né? Essa daí. Ah, pronto. Mostra aí pro povo, mostra pro povo. Fantástico. Né? Então, foi tudo muito espontâneo, sabe? Belíssimo. E cara, assim, é um trabalho que, muito bom, apresentando na Europa, no Japão, na América, eu tenho certeza absoluta, qualquer lugar nada a desejar. Nada. Filó Machado elogiou esse trabalho também na época no Facebook, o grande Filó Machado, não é? Então, assim, mas isso tudo veio da onde? Isso veio dos meios que eu convivia, dessa relação cultural que eu tive aqui em Taguatinga. Você entende? Você começou a compor, as pessoas falavam, nossa, sua primeira música te parece música de uma pessoa que compõe há anos. Mas eu acho que é o seguinte, porque a coisa já estava lá há anos. Sabe? Então, eu vejo às vezes os meninos quando vêm aqui, você vê quando um menino novo vem aqui que a primeira vez, cara, você vê o olho deles brilhar, não é? Quando eles veem a exposição, cara, que lugar é esse? Isso é fato. Eu já trouxe amigos meus que falaram assim, cara, que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu não sabia que... eu não sabia que existia. Isso daqui o que é? Por quê? Porque é um local que tem a expressão artística como foco principal. Chega a espantar. Só fica... A pessoa aquela catarse, né? Quando você vai no teatro, um choque. Você faz assim aquela coisa, né? E aí... Isso é verdade. O meio favoreceu o Solitude. O Solitude não surgiu apenas da virtude do Anderson também. Não vou ficar com falsa modéstia. Anos de estudo. Você faz não é? parte. Muita gente. Mas essa relação, desde lá de trás de Taguatinga, dos músicos, dos locais que eu sempre frequentei, que me formou. E me informou, que levou a esse trabalho. E hoje você acaba agora levando isso a um patamar que mostra o quanto vale a pena seguir, né, meu filho? Porque com certeza os desafios você teve muitos, como qualquer pessoa tem.
em alguns momentos, com certeza você pensou e falou assim, não vai pra frente, Sim, não é sim. bem isso. Mas esse álbum aqui que você traz mostra o quanto vale a pena não desistir e seguir, né? Sim, sim. A música, a arte é algo que infelizmente no Brasil não tem o valor que deveria, Sim. né? O artista, Infelizmente. infelizmente não, mas é algo que não pode recuar, tem que só É. avançar. Eu lembro muito da citação do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala: lutar com palavras é a luta mais vã. Contudo, mal rompe a madrugada, lutamos. Ou seja, você que quer fazer arte, ter arte no seu coração, na sua vida como meta, você não precisa viver da arte, você precisa viver pra arte. São coisas totalmente diferentes, não é? Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não valorizam, algumas pessoas, mas vale muito a pena. Essa luta que Carlos Drummond falou que era vã, a luta era vã, mas olha o que ele fala de importante. De madrugada ele tava lá ralando. Ele, na verdade, ali eu acho que ele foi até um pouco irônico e sarcástico, né? É vã, né? Não vale a pena, até parece. Mas quem é que vai fazer uma coisa que não vale a pena pela madrugada dentro? A realidade é dura demais para ser vivida Sem sem, a arte. sem arte. Sem a Né? arte. Então, pra essa galera assim que nova que tá começando, Qual é a dica que você deixa? eu eu a dica principal é o amor, né? Eu acho que o amor, não o amor romântico não, o amor de, sabe, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, isso faz parte de mim, eu quero me expressar através disso, eu vou agregar o meu ponto de vista nessa arte e essa arte pode melhorar o meu próximo, pode fazer o próximo se entender melhor, pode fazer um mundo melhor, sabe? Eu acho que é o amor. Insistir nisso, insistir. Não cair no mito, não cair no mito que você tem que parar de produzir sua arte se você não vive exclusivamente dela, porque grandes artistas, assim como Carlos Drummond, eles faziam a arte deles e viviam também de outra coisa. Aqui, a gente tem um grande exemplo aqui em Brasília, Antônio Carlos Bigonha. Antônio Carlos Bigonha. Ele concorreu agora à Procuradoria-Geral da República. O trabalho dele é maravilhoso, cara. Perfeito. Toninho Horta, Dori Caymmi já gravou com ele. Pianista da pesada. E é um procurador. Outro exemplo, mais antiguinho. Jacó do Bandolim, era servidor. Sabe? Então, às vezes as pessoas veem a arte como uma forma de... Algumas pessoas, eu não estou julgando ninguém, cada um pode ver da forma que quiser. Mas às vezes as pessoas veem como uma forma de arte pop, espalhafatosa, eu tenho que chamar atenção que eu quero ser o cara. Não, a arte é uma... Me tornar o centro, né? A arte é uma expressão do seu eu, cara. É você quase brincar de ser Deus e expor a sua essência pro próximo. Maravilha. Sabe? Então, assim... E é muito bom quando a pessoa entende sua arte, ela aprecia. É uma coisa muito boa quando você... Eu fico... até hoje eu fico muito... às vezes tímido, né? Quando eu apresento meu trabalho para uma pessoa, normalmente músico da área, e aí eu dou um disco, passo o link, e a pessoa, sei lá, ouve, aí no outro dia, cara, uma série de comentários, assim, cara, que trabalho incrível, que eu nunca vi e tal, etc. Como é que pode? Muito bem feito, parabéns. Aí você não pode ter falta modéstia, você tem que muito obrigado, tal. Não é? Então, Claro. mas isso parte a partir do princípio do que você quer. Não, Né? e é isso, né, Bonfim? Tem essa questão, de você conseguir transformar o seu eu mais íntimo, Sim. né, em arte, e o seu eu mais íntimo alcançar outras pessoas, né? E esse processo é um processo que exige de cada um esforço hercúleo. Sim, com certeza. Não é simples. Não é. Não é simples. Esse processo de entendimento de si e a produção de conhecimento, de cultura, de arte, de música, para que os outros possam absorver isso que é seu, é fantástico. Sim. É fantástico. E assim, eu falo que
vale cada centavo, vale minuto. cada segundo. E é interessante porque o eu não é uma relação hedonista, individualista, porque tem pessoas que o eu está totalmente ligado à questão social. Você vê, por exemplo, artistas que ele tem aquela inquietação de falar, cara, esse mundo está muito errado. Eu quero, através da minha arte, tornar esse mundo um pouco mais justo. Só querendo tornar claro aqui que não é só uma questão de olhar só para si e não pensar no próximo. Não. Essa representação do eu também vai bater de frente com uma pessoa também que tem essa visão social. E aí isso vai ser representado na arte dele. Não é? Verdade, De forma crítica. Que aí eu faço uma crítica também. Tem trabalhos belíssimos Sim. também que a gente não pode ignorar. Mas uma crítica que eu faço hoje é nessa arte instantânea que a gente vê hoje nas redes sociais. Sim, É arte de segundos, né? Sim, sim. É um vídeo, é uma fala, aí passa pro próximo, passa pro próximo. Então hoje o público mais jovem, eles têm até uma certa dificuldade, já percebi, eu tenho filhos pré-adolescentes, de conseguir parar, ouvir ou contemplar uma arte. Sim. Porque é tudo muito acelerado. Sim. Ele não dá. Não, parece que está perdendo muito tempo olhando para um quadro. Porque hoje nas redes sociais é uma coisa automática, de segundos, né? Sim, uma relação imediatista, né? Então aqui a gente tem uma série de capas de disco e discos aqui, né? Na galeria. Então long play, não é? O que acontecia? Lado A, lado B. Por que o pessoal chamava as músicas de lado B, né? Porque normalmente as pessoas ouviam só o lado A. E raramente, né? Elas viravam disso para ouvir o lado B. Aí ficavam as músicas mais raras. Então a pessoa não podia começava a ouvir um long play, ouvia rapidinho uma música e depois levantava e passava para a última. Se fizesse isso, podia arranhar o disco, né? Podia. Então era obrigado ao quê? Ouvir tudo. No CD já melhorou, no sentido de tornou mais imediato. Melhorou não, né? Já tornou mais imediato, que passava apertava o botãozinho e já passava para outro. Agora no Spotify, eu fico vendo meus alunos de música, não é? Cara, eles mal acabam de ouvir uma música, estão na metade já querem ouvir outra. Já vai para outra. Então, como é que você vai degustar um prato se você comeu a metade do prato e já quer ir para sobremesa? E aí você já quer ir pro... Vai pegando parte das coisas, né? Então, o mundo está se tornando imediatista, beleza, mas a gente não precisa ser imediatista. Não precisa. A gente precisa saber degustar, né? Olhar, respirar, linha do horizonte, música tranquila, calma, falando sobre solidão, introspecção, solitude. Aí o pessoal, o público jovem que vai estar assistindo, ouvindo, não, é porque é tudo velho, que a gente... Mas não, fica a dica que vale a pena você vale a pena. Ouvir, parar, se ouvir, né? Eu comparo muito com o cinema hollywoodiano e o cinema europeu e asiático, né? Principalmente o japonês, né? Você pega o cinema hollywoodiano, né? Que agora é o Netflixiano, né? Vamos colocar dessa forma. Você pega o cinema europeu e o cinema japonês, por exemplo. Você vai assistir um filme do Kurosawa. Rapaz, uma outra narrativa de desenvolvimento. Ou seja, é para parar para pensar assim, cara, o mundo não é só esse imediatismo que eu vivo. O mundo é uma relação de coisas que estão aí para ser analisadas, pensadas com calma. Maravilha, Bonfim. Bonfim, eu tô vendo se deixar, a gente vai virar aqui a madrugada e não para, porque o papo vai longe. Pô, bom demais. O conteúdo aqui é sem fim, gente. Bonfim está pegando esse gancho. É uma pontinha de quem é essa figura. Com certeza teremos outras oportunidades, né? Teremos outros espaços para a gente poder dar seguimento nesse papo gostoso, muito agradável. E aí eu te pergunto, o que nós temos aí pela frente? Quais são as perspectivas para 2024? O que você tem aí de projeto? Muita coisa boa. Eu tô trabalhando em cima de um novo disco. Já tenho duas praias prontas, né? Só entrar no estúdio para gravar. É um disco que o disco ele acaba tendo vida, né? A obra ela acaba tendo quase uma vontade própria, igual Solitude. Solitude, ele não surgiu o nome da primeira música. Uma música eu fiz, aí a outra música tinha a ver, então na hora que veio eu falei, cara, você tá falando sobre solidão.
E esse disco, esse próximo trabalho que eu tô fazendo, ele tá sendo um trabalho que tá se transformando num trabalho de homenagem às pessoas que contribuíram para minha formação Que legal. artística e cultural. Por exemplo, eu gosto muito de Joe Coltrane. Aí eu fiz uma música em homenagem a ele chamada Like Train, como Coltrane. Então, só que não é um jazz. Eu quero tocar ela. Se o Coltrane tivesse vivo hoje em dia, ele tocaria jazz também, mas ele queria tocar um hip hop, uma parada Que legal. mais contemporânea. Aí essa pegada dessa música eu quero que seja um drum bass, mas é instrumental. Aham. Provavelmente com quarteto de sopros, não é guitarra, vai ser mais instrumental esse trabalho. Então tem essa música em homenagem ao Coltrane, a outra música em homenagem ao saudoso grande maestro da Bahia, que infelizmente faleceu recentemente, o grande maestro Letieres Leite, não é? Então, para Letieres ficou a música. A terceira ele tá sendo com outro saxofonista que eu gosto muito, Olha só. que tá vivo ainda, esse ainda bem, que é o Sonny Rollins, não é? É uma música bem nervosa, bem parecido com a pegada dele, sabe? A outra já vai ser um lamento sertanejo, né? Olha só. Uma parada bem triste mesmo, assim, um lamento mesmo, aquela coisa. Eu já pretendo fazer essa em homenagem. A música já tá pronta, só precisa arranjar. Essa vai ser em homenagem ao saudoso Dominguinhos. Olha, Então o legal. trabalho tá se tornando. Maravilha, hein? Ele tá tendo uma vida própria. Isso é um mosaico aí de Eu de tô tendo grandes- só uma ferramentazinha, porque, de certa forma, eu acho que ele já tá pronto já. Só preciso sentar e canetar e terminar. Então essa é a perspectiva. Isso essa é para pessoa. 2024 já? Pô, 2024. Era pra ter lançado em 2023, mas uma série de acontecimentos não rolou, tal, beleza. Vida segue. Então tá no forno, Então, praticamente. 2024 eu pretendo gravar Tem coisa esse pra vir trabalho. pela frente. Que maravilha, que É. ótima notícia. É. Que ótima notícia. Vai ser bem diferente do Solitude. Que é uma coisa desafiadora. Que é muito comum, né? Você pega um disco sei lá, de um compositor X, às vezes é sempre uma vertente muito parecida, né? Certo. Eu tô pretendendo já entornar o Legal. caldo. É um desafio, né? Aqui é legal. bossa nova, balada jazz, música pra trás. Ali já tem um Ijexá. Mas isso é bacana, porque É. você acaba alcançando um outro público. Sim, E ao mesmo tempo levando cultura, conhecimento sim, para, enfim, abrir novos horizontes, né? sim. E também tem isso, né? Às vezes o artista tem uma pegada, ele tem uma linha de trabalho que a gente até brinca e fala assim, você tá pregando para convertido, né? Você tá levando um som para quem já entende muito de som e talvez outras pessoas ainda não tiveram oportunidade de conhecer o artista porque não gosta daquele tipo Sim, de não se música. identifica, é Não se normal. identifica normal e aí você consegue trazer Sim. num projeto como esse, trazer novos artistas, abrindo um novo espaço para quem sabe outras pessoas venham conhecer É um o teu trabalho, desafio, né? é um Legal. desafio grande, não é? Porque é uma outra estética, né? Você tem que ouvir bastante, estudar bastante, né? É aquela questão da madrugada, né? Do Carlos Drummond, né? Uhum. Parece uma mágica, né? Quando você coloca ali, parece tudo muito fácil. Mas, como diria o Gamela, né? Rapaz, vai fazer medicina, música é pros fortes, né? Medicina que é fácil, né? O Gamela falava isso, né? Medicina que é fácil, vai fazer música pra tu ver. Cara, arte de forma geral, eu penso assim, né? verdade, A constância, é rala. Muito bom. Ai, que ótima notícia, né? Vamos estar aqui torcendo para sair o mais rápido possível, né? Sim. Bom, fim, passa pra gente aí seus contatos, redes sociais, pra gente poder Beleza. divulgar seu trabalho. Meu nome é Wanderson Bonfim, não é? Com Vai W. ficar aí nos comentários, aí na Isso. descrição. Então eu do tô no vídeo, tá, Instagram, gente? não é o perfil lá só. Seguir, eu sigo de volta. Eu tô no YouTube também, tem lá o meu canal com a série de vídeos com o show de lançamento do Solitude, que foi no Teatro dos Bancários, não é? Isso foi 2018. Foi final de 2018, começo de 2019, E aí tem a gravação em estúdio, não é? Tem outras coisas também de guitarras lá, de improviso e tal. Tem também minha homepage, né? wandersonbonfim.com, Perfeito. não é? Que você pode entrar em contato comigo. Tem o Facebook, né? Porque o Facebook tá meio demodê, né? A lista é longa, a gente É, vou colocar tudo mas aí na no descrição Facebook- do vídeo. No Facebook também tem lá meu contato, tá?
Perfeito. O WhatsApp também tem no meu Instagram. Tá lá no Instagram, Tá WhatsApp? no Instagram, é só entrar em contato para shows e conversas e conhecer mais o meu A agenda tá trabalho. aberta para esse ano. A agenda tá aberta, não é? Esse último ano eu toquei muito com o pessoal do coletivo Super Jazz, não é? Inclusive aqui, não é? Foi aqui na galeria também, a gente fez um show muito legal aqui, foi muito bom. Mas tem o meu trabalho, né? Que é autoral, que é o Anderson Bonfim Solitude. Tamo aí. Entre em contato, sempre um papo bom, não é? Sempre uma música que agrega É uma pessoa fantástica de conversar, valor. gente. Pode contratar. E faça sua arte, viu? Faça sua arte. Você tem o seu valor, apresente para o mundo o que você pensa. Perfeito, Não é? Bonfim. Esse é fazer. É o Maravilha. fazer. Obrigado. Esse é meu conselho. Eu agradeço, sim. Foi bem além das expectativas. A gente esperava falar um pouquinho sobre um projeto, mas enfim. É difícil a gente entrar por esse caminho, né? E não encontrar sempre Sim, uma sim. história, uma lembrança, algo bacana. Com muita dor, muito sofrimento, muita luta, Muita mas luta, muito agrega muito, né? Agrega para todo mundo. E fica aqui essa dica que o Bonfim trouxe, deixou, frisou bastante. Insistam, tá? A arte, a música, a dança, a poesia, enfim, siga porque vale a pena. A conquista de você conseguir receber um feedback, como o Bonfim colocou, você escrever, alguém ouvir sua música, te dar um feedback, falando, olha, isso é fantástico. E o engraçado é que o Bonfim eu encontrei, aí é só uma curiosidade, conheci o Bonfim aqui, na galeria. Verdade. Conheci aqui. Porque ele parece muito com o irmão dele. Sim. E aí aqui na galeria, eu olhei e falei, será que é? Será que não é? Um amigo que trabalhou comigo há muitos anos. Eu falei, conhece esse rapaz, é meu irmão. Aí conheci o Bonfim aqui na galeria e daí pra frente, muito papo gostoso, muito papo descontraído. E fica claro que a família é uma família assim, iluminada. Sim. Família Bonfim. E a galeria, né? O local, né? E a de galeria. encontros, né? Aqui, o local de encontros. Onde é que eu ia encontrar o Bonfim se não fosse aqui na galeria? Local de encontros. Que maravilha. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, agradeço ao Ivaldo, o espaço. Vida longa ao projeto, podcast aí. Não é? E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá, e é isso, gente. Segue a gente, ativa o sininho, que daqui pra frente agora não para. A ideia aqui é isso, é um papo descontraído. A única pretensão é montar esse legado cultural de conhecimento, de sabedoria, de arte, para que vocês possam acompanhar a galeria mesmo distante e não perca a oportunidade de dar um pulinho aqui para conhecer o Bonfim pessoalmente. Eu vou colocar aí o WhatsApp na descrição, então vocês podem mandar um zap para ele. Bonfim, que dia que você tá lá na galeria? Aí vem para cá, a gente já conversa, toma uma cerveja e coloca todas essas histórias em dia. Prazer vai ser meu. Um abraço, Bonfim. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Satisfação, pessoal. Até Tchau, mais. galera. Tchau, tchau.